As árvores poderiam se mover em uma floresta todas as noites, e provavelmente você nem perceberia. Há milhares delas, mesmo em uma floresta pequena. Você não poderia saber a posição de cada uma delas. Claro, se o seu lugar favorito tivesse se movido, você poderia ficar desconfiado. Mas mesmo assim, se você não vai com frequência, provavelmente pensaria apenas que se lembrou errado. As florestas têm poucos pontos de referência precisos. É assim em todos os lugares. Você seria perdoado por não perceber a mudança, por não perceber que as árvores estão vivas. Mas quando elas estão à beira de sua janela, conectando o vasto vazio negro da noite e a segurança de sua própria casa, você vai perceber. Quando o mundo exterior pode bater em seu vidro, você percebe essas coisas. Uma criança chora. Acho que ouvi um barulho na janela. A mãe consola. É apenas um galho na brisa, querida. Volte a dormir. Você lê isso e sente alívio com a explicação. Eu leio isso e sinto medo. O que poderia ser pior do que uma árvore na janela? Uma árvore que não estava lá ontem. Eu moro na beira da floresta Inwoods há mais de uma década. Ela serve como fronteira a oeste de nossa pequena cidade. Tem a minha rua, com a floresta Inwoods logo além das cercas dos fundos. A floresta continua por milhas até a próxima cidade. Eles tentaram derrubar as árvores alguns anos atrás para expandir nosso bairro pitoresco. O projeto foi cancelado depois de apenas alguns dias, em favor da expansão para o leste. O que os fez mudar de ideia? O que eles encontraram que os fez querer ir na direção oposta? Eles têm medo de algo naquelas árvores, profundo dentro das raízes, se manifestando na casca, talvez até mesmo nas próprias folhas, enquanto elas balançam graciosamente, sem suspeitar. Eles têm todo o direito de estar aterrorizados. Todos nós temos, mas nem sempre tive medo de Inwoods. Na verdade, era o oposto. Eu tinha uma amiga, seu nome era Emily. Costumávamos brincar na floresta quando éramos crianças. Escalávamos as árvores, construíamos abrigos. Ninguém conhecia aquele lugar como nós. Se as árvores tivessem se movido naquela época, nós teríamos sabido. Queria poder guardar essas lembranças com carinho, mas sabendo o que sei agora sobre a floresta, não posso, com consciência tranquila, olhar para trás e sorrir. Uma memória em particular ainda me vem à mente. Um destino especial que eu sempre guardava no coração. Poucos minutos a pé pela floresta, seguindo o caminho de terra e permanecendo nas clareiras, há uma árvore grande. Ela fica sozinha, orgulhosa, como se houvesse algo diferente nela. Uma floresta, por definição, é um grande grupo de árvores, mas essa não parecia fazer parte disso. Era uma árvore em uma floresta, sim, mas não fazia parte da floresta em que residia. Era algo próprio. Era especial. Logo se tornou o nosso local preferido. E um dia marcamos como nosso ao entalhar nossas iniciais na casca. O e Emily desapareceu naquela mesma floresta poucos dias depois. Foi a última vez que estivemos juntos. Penso muito nisso. Eu tinha 12 anos na época. Meus pais não me deixaram participar das equipes de busca locais. Eles me disseram que eu ficaria assustado. Consegui convencê-los a me deixar participar apenas uma vez, e minha reação ao que vi parecia provar que eles estavam certos. Eles acharam que era um sinal do meu trauma, mas não era. Foi a causa. A grande árvore tinha desaparecido. Onde nossas iniciais estavam entalhadas em um monumento da própria natureza, agora não havia nada. Vazio. É claro, ninguém conhecia a floresta como eu e Emily. Árvores não se movem. Todos me diziam: você está com medo. Está tudo bem. Todos estamos, mas as árvores não se movem. Levei apenas 14 anos para provar que eles estavam errados. A floresta começou a se aproximar há pouco mais de um mês. Eu estava me preparando para dormir, e quando olhei pela janela, notei uma árvore além da cerca. Uma que não estava lá antes. A primeira árvore a fazer uma caminhada à meia-noite. Pelo menos, a primeira que eu notei em mais de uma década. Fiquei observando, esperando algo, mas não tenho certeza do que. Pensei que talvez pudesse vê-la se movendo, se transformando no ar iluminado pela lua da noite. Mas ela apenas ficou lá, olhando de volta para mim. Não se engane. Essa árvore estava olhando, sem olhos para ver, mas olhando mesmo assim. Parecia que não fazia parte da floresta. Uma árvore em uma floresta à qual ela não pertence é um pensamento curioso para alguns, mas uma sensação à qual estou acostumado. Todas as noites, quando ia para a cama, eu olhava pela janela. Mais e mais árvores da floresta pareciam se aproximar da minha propriedade. A cada vez, elas deixavam de parecer parte da floresta. Sua afiliação a esse clube termina quando começam a se mover. Elas se tornam seu próprio coletivo assim que o fazem. Não contei a ninguém. Nem mesmo sabia o que dizer. As pessoas achavam que eu era louco por insinuar que as árvores se movem quando criança.
Imagine o que pensariam se eu dissesse isso agora. Mas um fato não falado é um fato mesmo assim. Há algo horrível que se aprende sobre as florestas quando começam a se mover. Elas fazem barulho. Gostaria de poder dizer que era apenas um farfalhar ou rangido enquanto elas se enraizam em sua nova localização. Isso quase seria tranquilo. Elas fazem barulhos que se fixam em sua mente. Elas gritam, rugem, gemem de dor. Seus sussurros altos ecoam pelo ar todas as noites, nos lembrando que estão em movimento. Sua melancólica canção de ninar faz tudo, exceto me ajudar a dormir. Elas destilam um medo em mim que não senti de verdade há 14 anos. Eu sabia que isso estava conectado ao desaparecimento de Emily todo esse tempo atrás. Não sou o único que ouve os barulhos, embora eu seja o único que realmente escuta seu significado. Muitos dos meus vizinhos já colocaram suas casas à venda, porque não suportam a sinfonia noturna da natureza. É assim que eles chamam. Natureza. Nada disso é natural. Eu sabia que as árvores estavam me atingindo especificamente depois de apenas uma semana. Ninguém mais tinha árvores em sua janela, exceto eu. Uma vez em minha casa, na beira do que chamo de meu, elas pararam de se aproximar. Elas se moviam todas as noites, continuando seus ecos, mas não rompiam minhas paredes para me alcançar. O leve toque dos galhos em minha janela tinha um ritmo estranho, como se alguém estivesse batendo, pedindo para entrar. Eu quase podia sentir suas raízes abaixo do solo, pulsando como veias em carne. Foram necessárias apenas 2 noites daquilo para eu decidir cortar os galhos. Eu sabia que eles apenas cresceriam novamente, ou se moveriam para uma nova posição. Mas eu precisava tentar. Foi quando descobri por que a expansão de nossa cidade foi cancelada. Sangue pingava dos galhos enquanto eu os cortava. Aquilo não era seiva, era sangue vermelho, escorrendo. Tinha um cheiro metálico, e gemidos podiam ser ouvidos de dentro da floresta a cada corte de minhas ferramentas. Eu me tornei o maestro dessa sinfonia. Para cada corte, um grito alto e horrível ecoava pela floresta. Foram necessários apenas 5 cortes antes de eu não conseguir continuar. Você pode ter notado que eu não me referi a isso como Inwoods há um tempo. Isso porque, na minha opinião, isso não é mais Inwoods. Não há uma única árvore que tenha permanecido em seu lugar. Todas elas escolheram se desconectar de Inwoods ao se moverem para dentro, em direção à nossa cidade e à minha vida. Eu tinha considerado vender com meus vizinhos, mas apesar de todas as novas perguntas que eu tinha, essa foi a coisa mais próxima que cheguei de responder ao desaparecimento de Emily. Na semana passada, tive um sonho. Eu não sonhava há um tempo, nem mesmo dormia muito, para ser honesto. Sonhei com Emily, agora adulta, brincando entre as árvores. Tínhamos entrado na floresta juntos para nos lembrarmos da nossa infância. Isto não é divertido? Emily falou com uma voz incerta neste sonho, quase gemidos. Mas eu ainda conseguia entendê-la. Eu disse, vagamente consciente do mundo real, sabendo agudamente que estava dormindo. Eu só queria que você pudesse realmente estar aqui. Talvez eu nunca tenha ido embora. Talvez eu tenha estado tentando encontrar o caminho de volta para você. Nós nos encaramos antes de ela falar novamente. Talvez você possa se juntar a mim. Acordei com um sobressalto ao som de batidas na minha janela e ao distante coro da floresta. No entanto, algo sobre essas batidas parecia diferente, quase mais animado do que o normal. Elas arranhavam minha janela depois de cada uma, como se já não estivessem pedindo para entrar, mas sim me convidando para sair. Olhei pela janela. Muitas das árvores haviam se afastado da minha casa. Apenas uma estava bem do lado de fora. Eu ainda estava cansado e minha visão parecia distorcida, mas eu conseguia ver claramente as letras gravadas na casca. Por um momento, senti calma. Senti o medo dos últimos 14 anos se dissipar. Emily, eu falei em voz alta. A floresta respondeu com sussurros que desta vez pareciam mais suaves. Desci as escadas e saí pelos fundos da casa. Caminhei até a grande árvore e coloquei minha mão sobre nossas iniciais. Por um momento houve paz. Os gemidos pararam, assim como as batidas na janela. Sentia uma pressão se intensificando em minha mão, na superfície da palma e das pontas dos dedos. Um som de rangido não vinha da floresta, mas deste exato ponto na grande árvore. Ela estava crescendo ao redor da minha mão. Ela queria que eu me juntasse a ela. Queria que eu me tornasse parte da floresta, minhas veias se entrelaçando com as raízes, meus pensamentos se entrelaçando com as folhas. Afastei-me, pedaços de pele se desprendendo das camadas exteriores da minha mão. A dor que senti foi compartilhada. O rangido voltou mais alto do que nunca vindo da floresta. A floresta não é a Emily.
Emily não me colocaria em uma posição assim. Ela não me pediria para abrir mão da minha vida para me tornar algo que não sou. Acredito que as memórias de Emily se entrelaçaram com as árvores. Aquilo de que ela gostava agora é o que as árvores gostam. Fragmentos de sua mente se espalharam por Inwoods no dia em que ela desapareceu, mas sua alma não está lá. Uma rede coletiva de árvores recebeu o dom do pensamento, e é aterrorizante.